e Segurança Pública. Registramos novamente o apoio institucional Master do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, CIASC, e da empresa Approach Tecnologia. Também destacamos a parceria com a Aditec, Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação e Favorita Gestão de Eventos. E para dar início à programação deste segundo dia, temos o privilégio de contar com a palestra Os Desafios da Gestão da Segurança Pública na Era da Complexidade, a ser proferida pelo professor doutor Marcos do Couto Bezerra Cavalcante, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As perguntas podem ser realizadas através do QR Code, que será projetado na tela. Currículo do palestrante. O professor Marcos possui graduação em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Informática na Universidade Paris-Sud e pós-doutorado em Ciências das Redes e Complexidade pela Universidade Rutgers, nos Estados Unidos. É professor titular do Programa de Engenharia de Produção da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do CRIE, que é o Centro de Referência em Inteligência Empresarial, editor da revista Inteligência Empresarial, ex-presidente da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. É membro do board do New Club of Paris, atuando principalmente nos seguintes temas: ciências das redes, complexidade, gestão do conhecimento, avaliação de ativos intangíveis, Data Thinking, Open Data, Fake News e Learning and Development Specialist. Convidamos para subir ao palco o professor, agora com a palavra, doutor Marcos do Couto Bezerra Cavalcante. Obrigado pelo convite e oportunidade de estar aqui falando de um assunto que me apaixona já há alguns anos, mais de 25, na verdade. Desde que eu voltei do meu doutorado, eu tive o prazer e a honra de ser convidado pelo ex-secretário de Segurança do Estado do Rio, Luiz Eduardo Soares, subsecretário, para participar de um projeto em 2000, há 23 anos atrás, chamado Delegacia Legal. E a gente desenvolveu uns sistemas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas eu vou até citar isso, mas eu queria falar um pouco sobre esses desafios, porque a gente não está vivendo no mesmo mundo. Eu não sei para onde que eu aperto. Tá bom. Mas não foi. Foi? Beleza. Acho que é importante a gente contextualizar assim, que mundo é esse, né? E depois falar um pouco dos desafios que eu vejo. Para a segurança pública no Brasil, não está indo definitivamente. Não. A gente, século passado, a gente tinha um monte de ideias na cabeça. A gente via o mundo de um determinado jeito. A gente vivia uma sociedade tipicamente industrial, né? Com linha de montagem para fazer um automóvel, você ficava apertando parafuso, o outro operário pintava o carro, o outro botava a roda e no final saiu o carro pronto. Esse modelo de produção ele vigorou durante mais de 100 anos, né? E tem junto uma visão de mundo, uma maneira de enxergar a realidade. E a gente foi formado, e as universidades, as escolas até hoje formam pessoas com essa mentalidade do século passado, né? E isso se traduziu na segurança pública também. A gente tem um modelo hierárquico, um modelo onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, cada um no seu quadrado. E isso não corresponde mais à realidade do século XXI que a gente está vivendo. No século XX, terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima eram os principais fatores de produção, aquelas coisas que a gente precisava usar para produzir alguma coisa. Esse mundo ficou para trás, a gente está vivendo no século XXI, numa realidade completamente diferente. Ontem, a maior empresa brasileira, que é a Petrobras, tinha um valor de mercado de 104 bilhões de dólares na Bolsa de Nova York. O Google, alguém chuta qual é o valor do Google, não? Quanto vocês acham que é o valor de mercado do Google? Lembrando que a Petrobras tem o pré-sal, a Petrobras tem navio, a Petrobras tem plataforma, a Petrobras tem um patrimônio gigantesco. O Google não tem patrimônio nenhum e vale 1 trilhão e 727 bilhões de dólares.
10, 20 vezes a Petrobras, ou mais. E, sim, caramba, o Google é uma página em branco com um retângulo vazio no meio. Não tem nada, o Google não tem prédio, o patrimônio do Google é desprezível diante do patrimônio da Petrobras. Um petróleo, navio. Que mundo é esse, caramba? Onde as 5 maiores empresas do mundo não têm patrimônio. São empresas ligadas à inteligência, ao conhecimento. Então, assim, o mundo do século XXI não é o mesmo do século XX. E se a gente não adaptar o nosso óculos, não trocar o óculos e a maneira de pensar, a gente não vai conseguir ser eficiente nessa nova realidade, né? Só as exportações dos Estados Unidos, 60% que os Estados Unidos exporta são produtos intangíveis. O que é um produto intangível? É que eu não consigo segurar na mão, não tem átomo. Um celular é um produto tangível, um avião é um produto tangível, mas 60% das exportações dos Estados Unidos são de produtos que eu não seguro na mão, como informação, programas de televisão, streaming, Netflix, conteúdos, enfim, digitais, que vêm pelo ar. Eu não preciso de navio, de caminhão, nem de avião para transportar o software que a gente usa na nossa casa, que é o que dá valor, né? Isso aqui é um monte de plástico e metal que não tem valor nenhum. O que tem valor é o sistema operacional, é os aplicativos que a gente usa, que são intangíveis. Royalty para remédio, que é o que você paga. Fabricar o remédio é baratinho, é 10 centavos. Mas o que você está pagando ali, 50, 100 reais, não é pela fabricação do remédio, é pela inteligência embutida naquele remédio. Então, o mundo hoje é completamente diferente do século XX, não tem nada a ver. O conhecimento se transformou no principal fator de produção. As pessoas mais ricas do mundo não são as que plantam, nem fabricam nada. São os caras que, as 5 maiores empresas do mundo, não plantam nem fabricam nada. Microsoft, Google, etc. Então, é outro mundo, gente. A gente está com os 2 pés no século XXI, mas a nossa cabeça ainda está lá no século XX, tentando administrar um mundo onde o conhecimento é o principal fator de produção, como a gente administrava uma fábrica. Pensem na guerra. A guerra no século XX, como é que era? As pessoas tinham medo da China, porque a China tinha 1 bilhão e 2 bilhões de seres humanos. Numa guerra, mandava lá o exército. Que guerra vocês imaginam que vai ter hoje no mundo sem tecnologia? Os caras ficam lá numa sala, mandando drone, mandando bomba, e precisa mandar seres humanos. Isso acabou, vai acabar muito rapidamente, né? A escola, cara, por incrível que pareça, esse cara aí sou eu. É inacreditável como o ser humano se transforma. Quando eu tinha essa idade aí, se eu tinha alguma dúvida, eu podia perguntar para o meu pai ou para a minha mãe, para a professora, ou ir numa enciclopédia. Meu pai comprou uma enciclopédia, Barça. Que pai hoje está pensando em comprar uma enciclopédia para o seu filho? Sério. E quando o garoto tem uma dúvida, a menina tem uma dúvida, ele pergunta para quem? Se eu perguntar assim, quais são os afluentes da margem direita do Rio São Francisco? Vocês vão responder isso fazendo o quê? Google. Vocês entenderam por que o Google vale 1 trilhão e 700 bilhões de dólares? 2 bilhões de seres, sei lá quantos bilhões de seres humanos que a gente, 5, 6 bilhões de seres humanos. Quando tem dúvida hoje, não perguntam para o professor, não perguntam para o pai, vão no Google. O Google sabe qual é o meu time de futebol, se eu sou casado com um homem ou com uma mulher, para onde que eu gosto de viajar, de mim e de vocês também, ele sabe tudo de vocês. Então, assim, a escola, eu vou para a escola para quê? Se o professor fazer essa pergunta que eu fiz aqui para vocês, quais são os afluentes da margem direita, vocês acham que uma criança hoje, de 10 anos de idade, vai ter interesse de ir para a escola para aprender os afluentes da margem direita dos rios de São Francisco? Sério? Isso faz o menor sentido uma escola para isso hoje em dia?
Zero. A escola tem que ser um espaço de convivência, nós não vamos discutir isso aqui agora. Mas a escola do século XX, a que eu fui, era a escola que era um lugar onde eu ia me informar. Eu ia aprender sobre a Revolução Francesa, quanto é 2 mais 2, quais são os afluentes da margem direita do Rio São Francisco. Nenhuma criança no mundo precisa ir à escola para aprender isso. Nenhuma. Ela vai ver um vídeo no YouTube ensinando a somar, a multiplicar, a dividir, que vai explicar de um jeito muito melhor que o professor. Sabe por quê? Porque o professor só sabe ensinar um jeito, a multiplicação. E no YouTube ela vai ver 20 maneiras diferentes de ensinar uma criança a multiplicar. E de uma maneira muito mais lúdica e interessante do que um professor falando, como eu estou falando aqui na frente. Mas 99% das escolas hoje, no Brasil e no mundo, são escolas onde a criança vai com um caderninho para copiar o que o professor está falando. Gente, isso não faz sentido nenhum. E aí ele sai da escola e tem coisas muito mais interessantes no celular. Mas a escola continua no século XX. As empresas também continuam no século XX. Muitas empresas morrem não porque façam coisas erradas, mas porque continuaram a fazer o que elas sempre fizeram. E dava certo. Só que agora não dá mais. Não dá mais para você ser racista. Não dá mais. Você vai ser preso. Ser homofóbico. Acabou. Isso quer dizer que acabou a homofobia? Não. Tem um monte ainda por aí. Mas esse mundo está acabando. Abram o olho, as pessoas têm que abrir o olho. É uma outra realidade, nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos mudando de era. Nós estamos num outro mundo, na sociedade do conhecimento em rede. Nós não estamos mais na sociedade industrial e nem na sociedade agrícola. Isso quer dizer que a gente não vai plantar mais? Vai. Só que quem não plantar com muita tecnologia, com muito conhecimento, não vai dar certo. A gente continua precisando plantar coisa para comer. Mas não são esses mais os caras mais ricos e poderosos do mundo. Acabou isso. Esse mundo ficou para trás. Os caras mais ricos e poderosos são os caras que estão lidando com informação e com conhecimento. Que beleza. E aí? E a segurança pública nisso, gente? Por que cargas d'água a gente acha que nesse novo mundo, que eu pincelei muito rapidamente aqui, a gente vai continuar tendo as mesmas estruturas, o mesmo modelo de segurança pública? Tem tudo para dar errado. Absolutamente tudo para dar errado. Porque os bandidos vão se sofisticar também, mas nem por isso. É porque isso não dá conta de uma coisa que é básica, que é o que eu vou falar agora aqui, que é a complexidade. O problema da segurança pública, como, aliás, da educação e da saúde, não é um problema complicado, é um problema complexo. E qual é a diferença de uma coisa para outra? Passei demais aqui. Eita, fui até o fim. Não sei o que eu fiz aqui, saiu. Mas vai voltar. Qual a diferença de um problema complicado para um problema complexo? A hora que vai aparecer aí. Mas é fácil. Assim, um problema simples é fazer um bolo. Fazer um bolo, você tem uma receita. Mesmo que você nunca tenha feito bolo na vida, você vai pegar aquela receita que diz qual a quantidade, como é que você faz, bate o ovo, não bate o ovo. E no final, mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, com aquela receita, vai sair um bolo. Que com a sua experiência, com a repetição daquilo, uma hora vai sair um bolo. É um problema simples, eu preciso de uma receita, essa receita é facilmente replicável, eu posso repetir essa receita. Se eu for um especialista em nutrição, ajuda, mas não preciso, eu consigo resolver um problema simples quando eu tenho a receita. E, em geral, produz um bolo parecido, com os mesmos resultados. Um problema complicado, por exemplo, mandar um foguete para a Lua, já é uma coisa que eu continuo precisando de uma receita, só que isso é crítico, sem a receita eu não tenho jeito de mandar um bolo para a Lua, um ser humano para a Lua.
eu preciso de muitas especialistas, muitos especialistas. Um cara que saiba tempo sobre meteorologia, um outro que entenda de física, um outro que entenda de matemática, um outro que entenda de astronomia, um engenheiro espacial. Eu tenho muitos níveis de expertise, né? Mas uma vez que eu descobri a fórmula de mandar um foguete para a Lua, eu posso mandar 10, 20, 30 foguetes para a Lua. Aquilo vai se repetir. Não é qualquer um que pode mandar um foguete para a Lua, mas todos aqueles que tiverem acesso a esse conhecimento e aos recursos necessários para mandar um foguete para a Lua, pode mandar um foguete para a Lua. Esse conhecimento está disponível, eu já sei. Eu tenho um alto grau de certeza nos resultados, a partir do momento que o protótipo deu certo. Um problema complexo, por exemplo, educar uma criança, não tem receita. Claro que ajuda. E você ter tido um filho antes ajuda também. Mas cada criança é diferente da outra. E se ela está com algum problema, e descobrir que meu filho está usando droga, o que eu faço? Vou conversar com outras pessoas que tiveram um problema parecido, mas aquela criança, cada pessoa é de um jeito. E na hora que eu intervenho para tentar resolver esse problema, a realidade muda, o contexto muda, a situação muda, ela já é outra. Eu vou ter que readaptar e agir de novo, e vai mudar de novo o problema, o contorno do problema. Segurança pública é isso, gente. Quem diz que vai resolver o problema da segurança pública não entende nada do que está lidando com aquilo. Porque é um problema complexo, problemas complexos não se resolvem. Mandar um foguete para a Lua, eu resolvo. Segurança pública é gestão, ponto. Problema complexo, eu gerencio, eu não resolvo. Porque na hora que eu intervenho naquela realidade, aquela realidade se transforma, eu vou ter que reavaliar, e isso não acaba. Isso não acaba. Educar um filho acaba quando? Quando é que acaba o processo de educar filho? Não acaba. Eu tenho que estar ali perto, acompanhando, gerenciando, vendo o que está acontecendo, quem são as amizades, não sei o quê. Fórmulas e receitas ajudam muito pouco. O que aconteceu em Nova York ajuda, mas a realidade de Florianópolis é diferente, e do Rio de Janeiro também. Mas ajuda saber o que aconteceu em outros lugares, e como é que foi resolvido. Pode dar alguns insights interessantes, mas é outra realidade, num outro momento completamente diferente. Não tinha celular quando Nova York fez um projeto para enfrentar a segurança pública. Então, assim, a expertise pode ajudar, mas não é necessária nem suficiente para o sucesso. Cada situação é única, e eu tenho que resolver de uma forma personalizada. Não dá para ter uma receita. Brasil agora, segurança pública vai ser assim. Vai quebrar a cara, é óbvio que vai. Porque a realidade do Rio de Janeiro não é igual de Florianópolis, que não é igual de Criciúma. A cultura é diferente, as pessoas são diferentes. A infraestrutura que está ali, o espaço físico onde eu vou atuar, impõe determinadas restrições e por aí vai. Então, assim, não se resolvem problemas complexos. Problemas complexos se gerenciam. Eu queria que vocês guardassem isso na cabeça. Não existe solução do problema da segurança pública. Não existe solução. Existe gestão. Eu tenho que acompanhar. Eu tenho que criar um modelo de gestão que me permita estar o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo, como eu tenho que agir, qual foi o resultado, o que eu aprendi com essa intervenção, qual é a próxima, qual é a próxima, qual é a próxima, qual é a próxima, e isso não acaba. Tivemos um presidente que fala que tem uma bala, não sei o quê, não tem bala nenhuma que resolva um problema complexo. Ele é dinâmico, né? Segunda coisa que eu queria falar, então, primeira coisa, segurança pública é um problema complexo, eu não resolvo, eu gerencio. Segunda coisa, como é que a IA vai resolver, a inteligência artificial? Eu, por acaso, o meu doutorado, em 1993, lá na França, foi sobre inteligência artificial. Na época, já se falava muito, a inteligência artificial, não sei se todo mundo conhece, mas começou na década, logo depois da Segunda Guerra Mundial, gente, é velho pra caramba. A gente está falando de uma coisa como se fosse nova, não tem nada de novo.
A minha tese foi sobre isso, eu estudei pra caramba esse assunto. Na década de 90, no início da década de 90. E uma das áreas onde se tinha muita aplicação, eu vou trazer esse exemplo só para ilustrar o que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar, na hora que eu vou falar disso na segurança pública, era o problema de jogos. Por quê? O problema de jogos é um desafio gigantesco para a computação, para um computador, né? A primeira jogada do xadrez, quem sabe jogar xadrez, mas quem não sabe eu vou falar, você tem 20 possibilidades. Eu posso pegar essa peça aqui, que é o peão, andar uma ou duas casas. Eu tenho 8 peões aqui, eu tenho 16 aberturas do xadrez. E eu posso pegar o cavalo e jogar para cá, ou para lá, e o outro também. Então, são 4 jogadas de cavalo e 16 jogadas com o peão, 20 possibilidades de alguém fazer a primeira jogada no xadrez. Beleza. A quarta jogada, até a quarta jogada do xadrez, meu universo de possibilidades aumenta para 315 bilhões. E na 10ª jogada, são 170 quatrilhões de possibilidades. Vocês não têm ideia do tamanho desse número aí. 170 quatrilhões. O que acontecia na década de 90, quando eu mexia com inteligência artificial? Não existia computador capaz de avaliar 470 quatrilhões de possibilidades. E o que a gente fazia era tentar encontrar heurísticas que cortassem esse universo de possibilidades para um número menor, para dar tempo do computador, no espaço de uma jogada, né, responder a um grande mestre de xadrez. E o que aconteceu na década de 90? Os computadores perdiam para um grande mestre de xadrez. O cara, por alguma coisa que a gente não consegue até hoje entender, eles conseguiam ver 20 jogadas à frente. Um grande mestre de xadrez. E eram imbatíveis, o computador perdia para um grande mestre de xadrez. O que está acontecendo hoje? Nenhum grande mestre de xadrez ganha mais de um computador. O computador ganha todos os jogos de xadrez. Quem é o campeão mundial de xadrez no mundo? Um computador. Não é mais um Kasparov, sei lá quem. Acabou. Essa batalha está perdida pelo ser humano. Por quê? Não é porque o computador se tornou mais inteligente, é porque agora a gente tem uma capacidade de processamento de dados tão grande que o computador consegue avaliar 170 quatrilhões de possibilidades em 1 segundo, 2 segundos, e fazer a melhor jogada, e ganhar do grande mestre. Não é por, a inteligência artificial hoje voltou à moda, não é porque ela se tornou mais inteligente, o computador se tornou mais inteligente, é porque o computador se tornou mais com a capacidade de análise e de exploração de dados muito maior, que é gigantesca hoje. O computador que mandou o homem para a Lua é menos potente do que eu tenho aqui no celular hoje em dia. Capacidade de processamento, de armazenamento, tudo. Então, a inteligência artificial voltou a ter um peso hoje no mundo, não por mais inteligência, mas por maior capacidade de processamento. Então, o ChatGPT e os outros hoje que surpreendem todo mundo na hora de escrever um texto, não é porque ele se tornou mais inteligente, não acreditem nisso, é mentira. É porque agora ele consegue avaliar 170 quatrilhões de textos diferentes e sabe que o certo não é falar ele fomos a Florianópolis, porque ele não tem isso na base de dados, uma quantidade de texto gigantesca onde está escrito isso, ele fomos a Florianópolis, ele foi a Florianópolis. Ele escreve, ele foi a Florianópolis, sem entender nada do que está escrevendo ali. Ele não entende que foi é o não sei o quê do verbo ir. Não existe isso. O computador continua sendo burro. Ele só tem uma capacidade de processamento gigantesca, que ele não tinha na década de 90, 30 anos atrás. Então, a inteligência artificial, claro que ela pode ajudar, por exemplo, reconhecimento facial, ou qualquer tratamento de imagem. O computador hoje é melhor que qualquer ser humano, que qualquer médico, que qualquer. Ele vai fazer melhor. Porque ele conseguiu lidar com zilhões de imagens e conseguem distinguir que isso é um gato. Não porque ele saiba que é um gato,
mas porque tem uma experiência que foi super interessante da Google. Eles pegaram todos os vídeos do YouTube, todos. E o computador analisou, não foi o vídeo, quadro a quadro. Você já imaginou um vídeo de 18 minutos? Você pegar quadro a quadro, quantos quadros tem num vídeo de 18 minutos? É isso aí. E ele pegou todos os computadores e a experiência do Google foi assim: reconheça algum padrão, sem dizer mais nada. E o algoritmo ficou lá, olhando vídeo, olhando quadro a quadro de vídeo, e reparou, de repente, que, sei lá, 40% dos vídeos, ou 30% dos vídeos, tinham um formato parecido. E quando os técnicos lá do Google foram olhar, esse formato era um gato. Era um gato, de várias formas, o gato de lado, de frente, mas era um gato. Tem muito gato aparecendo em vídeo do YouTube. E aí o técnico lá falou para o computador: isso aí que você reconheceu, tem um nome, é gato. Então, procure gato. Então, ensinou ao computador que aquele formato que ele achou tinha um nome chamado gato. E aí o computador, cada vídeo que aparece, é gato, 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 gato aqui, gato lá, gato cá. E foi assim, treinando o computador para ensinar: isso é gente, isso é homem, isso é mulher, isso é caneta, isso é celular. E aí o reconhecimento de imagem hoje é um fenômeno. Que a gente não vai ter um ser humano melhor do que o computador para fazer isso. Então, a IA é fundamental, e quem depois se interessar mais sobre isso pode dar uma olhada num podcast que eu tenho, chamado Inspira. Mas é isso, cara, é inevitável a presença da IA no nosso mundo. Inevitável. Alguns caras fizeram um abaixo-assinado para suspender a pesquisa em inteligência artificial, dizendo que isso era um risco para a humanidade. De fato tem vários riscos das máquinas assumirem o controle das coisas que a gente faz, mas assim, é inevitável, não adianta que ninguém vai segurar isso. O que a gente tem é que tentar, enfim, ter uma política pública ligada a essa questão da inteligência artificial. Por quê? Vou dar um exemplo bobo. Quem tem filho aqui com 10 anos de idade? Ou até 10 anos de idade? Você, como é que é o seu nome? Hein? Adson. Qual o nome do seu filho ou filha? Júlia. A minha filha se chama Júlia. Ela tem que idade? 10 anos. Gente, já pararam para pensar que a Júlia nunca vai ter carteira de motorista? Já pararam para pensar isso? Por que ela nunca vai ter carteira de motorista? Porque não vai ter motorista daqui a 7 anos. Até 2030, é minha avaliação, os carros não vão ter mais motorista, vão ser controlados pelo computador. Para mim isso é um fato inevitável. A Júlia, eu estou afirmando isso, a Júlia, depois vocês cobrem isso de mim, a Júlia não vai ter carteira de motorista. Quem tem autoescola, vocês conhecem algum amigo que tem autoescola, manda vender, urgentemente, porque ele vai falir. É que nem curso de datilografia. Vocês conhecem algum curso de datilografia aqui em Florianópolis? Não vai ter mais autoescola. Beleza. Aí o carro lá, sem motorista, não é a Júlia, eu estou lá dentro do carro, indo aqui para a UFSC, de carro, fala assim: acorde de manhã, lá na casa do meu sogro, que o grego me pegou hoje de manhã, do meu sogro não, do meu cunhado, para a UFSC. E vou lendo o jornal, olhando meu celular, né? Lendo jornal eu não vou estar. Vendo meu celular, não sei o quê. E aí acontece um imprevisto. Uma criança atravessa a rua. E aí só tem uma solução: ou o carro atropela essa criança, ou ele bate no muro e me mata. O que o carro vai decidir fazer? O que vocês acham que ele devia fazer? Podem falar. Joga o carro no muro e mata o Marcos. E salva a criança, óbvio. Se for um bandido, faz o quê? Continua matando o Marcos ou mata o bandido? Beleza. Se for um idoso, mais do que eu,
Um cara de 90 anos atravessando a rua com a bengalinha, mata o idoso. Gente, quantas possibilidades vão ter de decisões que o algoritmo vai ter que tomar e a gente vai deixar isso na mão do programador? Sério? A sociedade vai resolver esses dilemas éticos, deixando na mão do programa. Porque eu vou processar quem depois? Não tem motorista. O cara que programou o carro, é isso que eu vou, o fabricante do automóvel, quem eu vou processar por essa morte que vai ocorrer? A sociedade vai ter que pactuar isso, a sociedade vai ter que controlar isso. Não pode deixar na mão do programador de inteligência artificial decisões que vão afetar a sociedade, não pode. A programação desse carro que vai ser dirigido automaticamente tem que estar na mão da sociedade, não do programador de inteligência artificial. Isso tem que ser resolvido agora, não é daqui a 10 anos. Porque vai acontecer um acidente, ou vocês acham que não? Merdas acontecem. Aliás, a única certeza que a gente tem, vai dar merda. Então, assim, alguém vai ter que pactuar isso. Então, a questão da inteligência artificial, para mim, é séria. É um problema que o Brasil está muito atrasado, muito. A comunidade europeia já está definindo agora qual é a questão da inteligência artificial. O Biden lançou, semana passada, um programa de inteligência artificial dos Estados Unidos, onde essas questões estão sendo enfrentadas. Não pode largar na mão das empresas de tecnologia, isso não. Não pode. Os caras só olham para dinheiro. Dane-se quem vai matar, quem vai ser morto. O programador decide, não pode ser assim. Então, assim, a gente vai ter que controlar isso de alguma forma, eu acho. Então, quem quiser entender mais, pode olhar no podcast, eu estou falando um pouco sobre esses dilemas da inteligência artificial. Terceira coisa, mas que na área de segurança pública é inevitável, nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial, em uma série de tarefas, definitivamente. Bota isso na cabeça, para saber o que eu vou fazer, como é que eu vou me tornar uma pessoa indispensável para a minha corporação, para a sociedade. Questão de dados. É uma das áreas que mais faltam dados é segurança pública, por incrível que pareça. Banco no Brasil, por exemplo, vamos pegar um exemplo de banco. Que sistema bancário que vocês conhecem no mundo que é melhor que o brasileiro? Eu afirmo para vocês, não existe. O sistema bancário brasileiro é melhor que o americano, é melhor que qualquer país da Europa. É mais avançado, mais seguro que qualquer país do planeta. O sistema do Bradesco, do Itaú, não tem igual. Vocês podem reclamar, porque tem problemas, mas é assim, é muito melhor. Não tem Pix. Que país que tem Pix no mundo? Me diz aí. Quanto tem? Cheque, que é um negócio que ninguém mais usa, mas nos Estados Unidos, até hoje, compensar cheque é 3 dias. 3 dias para compensar um cheque, no mundo da tecnologia que a gente vive, não existe. Não tem sentido nenhum, tanto porque não tem nem mais cheque. Mas quem tem Pix? Transferência. Bom, nós somos muito bons na área financeira. A Receita Federal é um negócio que funciona. No Brasil tem poucas coisas que funcionam bem. A Receita Federal, por incrível que pareça, é uma delas. Experimenta fraudar a Receita. Vão te pegar, podem ter certeza. A não ser que, a gente vai falar disso, você seja amigo de alguém muito poderoso. Mas a Receita em si sabe que você fraudou. Se isso vai ter consequência ou não, aí já passamos para a esfera da política, onde eu vou falar daqui a pouco. Bom, faltam dados. Por que será? Por que será que faltam dados na área de segurança pública? Por que será? A quem interessa que não tenha dados na área de segurança pública? Aos cidadãos? Não. Quem interessa que faltem dados na segurança pública? Aos bandidos, é óbvio. Quanto menos dados tiver, melhor. O fraudador da Receita não quer que a Receita seja informatizada, não quer nada disso. Quanto menos, na França, onde eu morei, até hoje, a declaração de imposto de renda na França, a maioria das pessoas entrega no papel, porque é mais difícil.
da Receita identificar problemas, não é? Se for tudo digitalizado, é fácil. O computador faz isso. Então, assim, mas não adiantava também ter muito dado se a gente não assim, os dados falam o que a gente quiser. Depende de quem interpreta esses dados, né? O essencial é fazer as perguntas certas, né? Por exemplo, existe uma forte correlação de dados entre um lançamento de um filme onde o Nicolas Cage é ator e o número de pessoas que morrem afogadas numa piscina. Quando sai um filme do Nicolas Cage, mais gente morre na piscina. Caraca! Existe uma forte correlação, não é brincadeira, é fato. Então, teoricamente, você na hora que está analisando os dados, vai dizer, caramba, vai sair um filme do Nicolas Cage, caramba, vai morrer gente na piscina. Mas uma coisa não é a causa da outra. Então, correlação de dados entre dados não significa que existe uma relação de causalidade entre aquelas coisas. Quer ver uma outra correlação, e dessa vez, que tem a ver? Quando aumenta o calor, aumenta o número de sorvete. A venda de sorvete aumenta. E aumenta o crime. Vocês, caras da segurança pública, sabem disso. Quando esquenta a temperatura, acontece mais crime. E dessa vez não é só uma coincidência, é um fato. O aumento da temperatura é uma das causas para o aumento da criminalidade. O cara vai beber, vai fazer não sei o quê, e vai ter mais crime. Fica mais raivoso. Então, assim, identificar o que é correlação, o que é causalidade é uma coisa fundamental. E para ir encerrando, porque eu não quero me alongar aqui, além do tempo, eu vou pegar um exemplo que aconteceu lá no Rio agora, recente. Vocês certamente já ouviram falar dos problemas nas comunidades no Rio, Rocinha, favelas e tal. E quase sempre a solução, lembra que problema complexo não tem solução, é gestão, mas as pessoas apresentam a solução do problema da segurança no Rio de Janeiro, assim, chama o exército, cerca a Rocinha, bota o tanque, entra com o fuzil para pegar os criminosos, não é uma coisa que é normal. E quando aparece isso no jornal, a classe média assustada começa a aplaudir, isso aí, mata esses bandidos, vai lá. Qual é a efetividade disso? Nenhuma. Isso é um show pirotécnico para a televisão, para dar satisfação à imprensa, à classe média. Do ponto de vista da segurança pública, isto é inútil. Imagina assim, tem ponto de droga aqui, aí você vai lá e prende o cara que está vendendo a droga, não é? É óbvio. E aí o que acontece? Uma semana depois, tem alguém vendendo. Você não desbaratou o que fez aquele esquema que faz aquele cara esteja ali vendendo droga. Você só foi lá, prendeu o cara. Aí você pede para ele abrir a boca, ele é louco de abrir a boca, de contar tudo? Não. A Oi, que é a empresa de telefonia, pediu para um professor, colega meu lá da COP, que é especialista em data mining, em mineração de dados, para descobrir o endereço de moradia e de trabalho dos clientes pré-pagos da Oi. Cliente pré-pago é aquele cara que compra um cartão numa banca de jornal, no supermercado, bota lá crédito, em geral, para receber chamada, não para fazer, e são mais de 60% dos clientes de empresas de telefonia. O cliente pré-pago é a grande maioria, não são os pós-pago. E, em geral, o cadastro desse cliente é muito ruim. Ninguém sabe onde ele mora, ele declara qualquer coisa. Mas só que ele usa o celular, não é? E aí, a minha operadora, por acaso, é outra. A Oi mandou para esse professor todos os dados que ela tinha, os logs, que a gente chama, anonimizados. Ele não sabia qual era o número do telefone, nem o nome da pessoa, ele só sabia
que um determinado aparelho de telefone, que ele não sabia nem o número, nem quem era o proprietário, mandava e recebia mensagens e fazia ligações de um lugar específico que é reconhecido pela companhia telefônica. Ela sabe de onde está vindo aquela chamada e onde eu estou recebendo aquela chamada. Então, essa companhia via que todo dia, quase todo dia à noite, esse aparelho aqui enviava e recebia mensagens da rua Belisário Távora 647, em Laranjeiras, do Rio de Janeiro. E na hora, agora, durante o dia, ele mandava e recebia mensagens, quase sempre, da cidade universitária, Bloco F, do Centro de Tecnologia, na cidade do Rio de Janeiro. Onde é que esse dono do aparelho mora? E onde é que ele trabalha? Estava resolvido o problema. Ele falou, foi o dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida. Eu mandei toda a lista dos endereços onde as pessoas moravam. Claro que vai ter erro, 10%, menos de 10%. Nem todo mundo trabalha de dia. O cara, às vezes, ficava em outras casas. Aí ele ganhou o dinheiro dele e aí ficou pensando assim, caramba, eu posso saber mais coisas, posso brincar mais com esses dados. E aí, com a autorização do Ministério Público do Rio, ele fez a seguinte brincadeira. Agora eu vou saber o seguinte, quem são as pessoas... A UFRJ, eu não sei se vocês não conhecem o Rio de Janeiro, mas a Universidade Federal onde eu trabalho, ela é cercada por uma comunidade chamada Maré, e mais um pouco longe o Alemão. Aí ele fez a seguinte brincadeira, olha, eu vou descobrir quem são os números de telefone que vão para essa comunidade durante o dia ou à noite, mas não moram aí. Aí fez lá uma pesquisa, identifica quais são os aparelhos que moram em outro lugar da cidade, mas vão lá, passam um tempo e voltam. Identificou esses 2 pontos aí, o amarelo. E com o Google Earth, viu que ali não tinha nenhum comércio. Não era um supermercado, não era um restaurante. O que vocês acham que esse ponto amarelo é? Não precisa nem ser especialista em segurança pública para saber, não é? Então eu sei. E quantos tanques eu botei em volta? Quantos caras de fuzil eu precisei para descobrir isso? Nenhum. Sentado na minha sala, eu descobri com inteligência aonde são os pontos de venda de droga. Mas eu sei mais. Eu sei quem é o cara, que todo mundo tem um celular hoje em dia. Então eu sei o cara que estava lá o dia inteiro. Estava nesse ponto o dia inteiro. Eu sei com quem esse cara se comunica. Eu sei esse cara que foi lá, que não mora lá, onde ele mora. E com quem ele fala. Com quem ele interage. E aí tem um cara no Paraguai, tem um outro que é o assessor do presidente da Assembleia Legislativa, o outro que é sobrinho do juiz, o outro que é não sei o quê, sem disparar um tiro. Eu mapeio uma rede de tráfico, uma rede de qualquer coisa, sem disparar um tiro. E quando eu tiver que ir lá para prender, de repente não é lá que eu vou prender, mas eu sei que ele vai estar num bar, ou que ele está num bar, na Tijuca, às 10 horas da noite, ou num jogo de futebol, ou sei lá onde. Então eu vou escolher, inclusive, o melhor momento para abordar o cara. E se for essa a melhor estratégia, porque talvez a melhor estratégia seja de ir subindo na rede até... Então, isso está aí, gente. O que falta? O que falta? Essa é a minha tese aqui que eu queria provocar vocês, né? O problema de segurança pública, a nossa baixo nível
de efetividade da segurança pública tem a ver com a questão tecnológica? É por falta de tecnologia? Sério? Cara, eu fiz esse sistema da delegacia legal em 2020, há 23 anos atrás. Eu vou repetir. Há 23 anos atrás. Vou repetir de novo. Há 23 anos atrás. Era um sistema que consultava algumas bases de dados, como a do Félix Pacheco e do Detran, para identificar a pessoa, qual é o CPF, qual é a identidade dessa pessoa. Consultava o banco de dados que falava sobre onde tem ordem de prisão, mandato de prisão. Logo que a gente implantou isso, ninguém conhecia, que isso estava implantado nas delegacias, em algumas delegacias do Rio de Janeiro. Entrou um cidadão para apresentar uma queixa. Na hora que o cara deu a identidade dele, o sistema falou, olha, tem um mandato de prisão contra esse cara. O cara entrou para apresentar uma queixa e saiu preso. Agora eu pergunto, em que delegacia do Brasil isso poderia acontecer hoje? Me digam. Uma coisa básica. Fernandinho Beiramar conseguiu fugir. Aí aparece numa delegacia do Paraná. Apucarana, sei lá. Entra na delegacia para apresentar uma queixa ao delegado. O delegado vai ocupar o tempo dele atrás da queixa do Fernandinho Beiramar e ele vai sair solto. Ele vai sair livre. Numa delegacia. Em 2023. Porque, apesar de ter se passado 23 anos, o sistema está lá largado. É basicamente para fazer um BO digital, um boletim de ocorrência, não sei como é que chama aqui. Não cruzam os dados, não tomam decisão. Na hora que a gente tinha acesso aos dados, que a gente digitalizou e começou a fazer alguns BOs, cara, era impressionante. A gente cruzava de delegacias diferentes. Aí veio assim, o Antônio, que na 17ª DP foi testemunha de que o José não cometeu o crime porque estava bebendo no bar com ele, o Antônio era acusado. E aí o José era o testemunha dele. Mas como não cruza os dados, você não monta a quadrilha. Não diz que o Antônio está relacionado com o José, ou a Maria, ou não sei quem. Porque o dado que está sendo, um processo está sendo investigado numa delegacia, a delegacia vizinha não sabe o que está acontecendo. A não ser que os dois delegados se encontrem, batem o papo, e aí, tá, olha só, que coincidência. Tem um Antônio, será que é o mesmo? No meu processo aqui. E em 2023, 23 anos depois, tecnologicamente o assunto está resolvido. O projeto ganhou o prêmio da ONU, foi o Diabo A4, mudou o governador, mudou isso aqui, acabou. Não é um problema tecnológico, é um problema político, vamos falar sério. Qual a vontade política que existe nos governos do Brasil, Estado, para enfrentar o problema da segurança? Quase zero, para não dizer que é zero. É coisa de reação. Quando acontece um crime que choca a sociedade, olha só que curioso. A taxa de esclarecimento de morte, de homicídio, no Brasil, é 6% ou menos. Ou seja, 94% dos crimes de morte não são esclarecidos no Brasil. E boa parte desses que são esclarecidos são crimes passionais. O cara que descobriu a mulher com outro, não sei o que, deu um tiro. Não era um criminoso quanto mais, digamos. É um cara que cometeu aquele crime num momento de emocionalmente instável. Não repetiria isso normalmente. Não é um assassino profissional. Mas, toda vez que acontece algum crime, ou 90% das vezes que acontece algum crime, que vai para a primeira página do jornal, quanto tempo demora até se prender o sujeito? Agora mesmo. Um garoto que veio de algum lugar para um show lá no Rio de Janeiro, foi esfaqueado e morto em Copacabana. 12 horas depois, o cara estava preso. Como? Por quê? As pessoas são competentes.
Essa taxa aumentaria muito se houvesse vontade política. A culpa não é do policial, não. Eu, durante esse meu projeto com a Delegacia Legal, eu tinha muito preconceito, devo dizer. E todos os policiais que eu tive acesso, Polícia Civil e PM, eram pessoas de alto nível, extremamente competentes. Mas eles mesmos diziam que eles não eram a maioria na tropa. E segundo eles, essa estatística não fui eu que dei, e é uma estimativa, então deve estar tudo errado. Segundo eles, assim, eles acham que tem 25% dessas forças que são vocacionados para isso, são pessoas que sonharam quando eu era menino de trabalhar na polícia, pessoas competentes, de alto nível. Você tem os 15% de corruptos que entraram na corporação para se aproveitar. E você tem 60%, ou seja, a maioria, que fica ali. Opa, o comando e não sei quem, é o negócio sério, segura a onda aí, agora vamos. Mas se perceber que a bandalha está liberada, vão entrar no jogo. Então, é mentira que a maioria da polícia militar ou a polícia civil seja corrupta. Não é. Agora, é uma questão de cadeia de comando, de ambiente. Isso para dizer que se entrar alguém com vontade política de resolver o problema da segurança pública no Brasil, vai resolver. Vai desenvolver as tecnologias que precisa, vai botar no comando quem deve estar no comando. Não é difícil, é complexo. Complexo porque tem muito interesse em jogo. Nessa brincadeira, eu vou contar para vocês, mesmo que esteja gravando, tudo bem. Nesse tempo que eu trabalhei com a Delegacia Legal lá do Rio de Janeiro, e que a gente teve acesso aos dados, cara, um cirurgião plástico, de nome, eu não vou falar o nome dele por motivo óbvio, mas vocês podem ter certeza que é um cara muito famoso. E não tem muitos. A polícia do Rio sabia que esse cara fazia mudança. Como é que é o nome disso? Hein? Operação plástica. Como é que é o nome? Tem um nome, eu estou falando errado aqui. Bom, enfim. Todos os grandes traficantes da América Latina vinham ao Rio para passar pela cirurgia e mudar a cara. O cara estava fazendo algum crime? Não. Teoricamente, ele não pergunta quem é o cliente vai lá, paga. Mas ele certamente sabia que aquele cliente era um cliente diferenciado. Então, assim, é muita gente. A rede, direta ou indireta, que estrutura o crime organizado no Brasil, ela vai mais longe do que a gente imagina, talvez. Talvez não vocês, que estão ligados ao assunto. Mas, assim, não é um problema tecnológico. Não é, definitivamente não é. Deve ter um monte de gente aqui que vai dar várias soluções tecnológicas. Vocês já devem ter pensado em várias. Cara, é uma decepção. Assim. A gente, quando entrou nesse projeto, a gente trabalhava 24 horas por dia para desenvolver esse sistema. A gente tinha a certeza que esse sistema ia transformar a segurança pública no Rio de Janeiro. E poderia mesmo. Mas quando começaram a ver o que era capaz daquele sistema fazer, na mesma hora, identificar quadrilha, apresentar prova contra os criminosos, fazer coisas óbvias, não tinha nada demais ali do ponto de vista tecnológico, era só cruzar dados, cruzar informação, fazer isso que eu falei, o Fernandinho, gente, até hoje o Fernandinho Menamar poder entrar em qualquer delegacia do Brasil e sair solto, isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Porque não é que ele está escondido, não. Ele vai na delegacia e vai sair solto. E não é porque ele vai esconder a identidade, não. Ele vai apresentar a identidade dele. Mas o cara lá de Apucarana não sabe quem é Fernandinho Menamar nessa altura do campeonato. Talvez no Rio, em alguns lugares, São Paulo, não sei. Florianópolis, não sei. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que pensar sobre isso.
E toda vez que algum político aparecer aí dizendo que vai resolver o problema de segurança pública, gente, ó, peraí, como assim? Você não vai resolver nada, cá entre nós, porque esse problema complexo não se resolve, se gerencia. O que você está querendo fazer para gerenciar? O que você vai fazer de diferente, que já não foi feito? Nova York foi isso, cara, foi vontade política, só isso, acabou. Tolerância zero. E os instrumentos para isso. Numa época que tinha muito menos ferramenta para fazer isso. Como eu mostrei aqui. Não precisa ser carrocinha, não, gente. Isso é pirotecnia para enganar jornalista e a classe média assustada de qualquer cidade. Isso é pirotecnia. Quem quer resolver o problema não vai prender o aviãozinho lá que está lá vendendo droga. Não vai fazer isso. Ao contrário. Vai acompanhar aquilo ali para montar na cadeia. E cá entre nós, foi o que a Lava Jato fez no Brasil. E o que aconteceu com a Lava Jato? A Lava Jato não acabou porque teve erro procedimentar, nada disso. A Lava Jato acabou porque pegou a cabeça do esquema de corrupção. Só isso. Desvendou, aí ousou mexer com a estrutura de quem manda no país. Entra governo, sai governo, não muda. Não sai o Centrão, sai um cara, entra o outro oposto. E o Centrão continua mandando. Que loucura, o cara prendeu um deputado, prendeu um ex-presidente. Olha só. Inaceitável, se juntou todo mundo para acabar com a Lava Jato. Não porque ela errou, mas porque ela fez o essencial certo. Pode ter tido um ou outro deslize ali, secundário, totalmente secundário. Vocês conhecem algum esquema de corrupção? Vamos pensar assim, a corrupção é o seguinte, vou descobrir que houve um depósito bancário. Gente, não existe depósito bancário em corrupção. Não existe isso. Eles sabem que a Receita identifica tudo, acabou. É a prova contra ele. Ele vai fazer isso? Deposita, faz um Pix para mim. Sério. Alguém acha que vai o negócio de... Por que alguém tem dinheiro no bolso? Quem tem dinheiro no bolso? Aqui, o que eu tenho no bolso? Aqui. Não tenho um centavo no bolso. Você tem? Quem tem 100 reais aí no bolso, por favor, mostra a nota. Não vou apontar nem para onde foi, para ninguém saber. Ninguém anda com dinheiro no bolso mais. Mas o dinheiro em circulação no Brasil não diminuiu, não acabou. A Casa da Moeda continua emitindo. Aí você prende um cara com 30 milhões, dinheiro vivo na mão, cacete. Alguém pegou esse dinheiro em algum lugar. É que nem assim, uma amiga minha sofreu um golpe. Vou encerrar. Ligaram para o celular dela, falando, aqui eu sou da segurança do Bradesco. E olha que é uma professora, assim, uma pessoa... segurança do Bradesco, a senhora fez um Pix de 5 mil reais. Queríamos confirmar isso. Eu falei, não, fiz Pix nenhum. Então, olha só, a senhora não me dê senha nenhuma. Ela falando no telefone. A senhora não me dê nenhuma senha, mas a senhora, por favor, entre no seu aplicativo, que eu vou orientar a senhora do que fazer para cancelar esse Pix. E com a mulher, online, assim, no telefone com ela, entra aí agora. Aí ela, mas não me dá a senha, não me dá a senha. E ela digitou a senha do aplicativo e entrou no aplicativo. Na hora que você fez isso com uma mulher falando com você no telefone, ela tem acesso ao seu telefone, a tudo que está acontecendo no seu telefone. Não sei se alguém teve já problema com o computador, e aí você liga para o suporte da Microsoft ou de qualquer coisa, e aí o cara diz, eu preciso de uma autorização para entrar no seu computador. Aí você dá a autorização e o cara começa a mexer em tudo que está do seu computador. No seu olho, está vendo ali. Aí ela falou que achou engraçado, porque ela entrava numa tela, aparecia outra do aplicativo, mas enfim, roubaram 100 mil reais da mulher, baixaram 100 mil reais, começaram a fazer um monte de Pix. Aí ela está agora processando o Bradesco. Eu falei, porra, olha só, eu entendo um pouquinho de tecnologia. Eu te afirmo que o Bradesco sabe que naquele momento a sua conta estava sendo acessada por 2 aparelhos, pelo menos. O seu
na sua casa e um outro. Então, assim, não pode ter sido você que fez aquilo. Mas fica o Bradesco que não tem nada a ver com isso. Então, assim, hoje a tecnologia se sofisticou, é verdade, mas assim, está à disposição de todo mundo, literalmente, para um cara fazer um golpe desse, de entrar na conta da pessoa sem nem saber a senha, mas só porque ela estava online na hora que ela entrou no aplicativo dela, né? E a gente pode fazer isso ao contrário também, para prender o cara. O que eu quero dizer é o seguinte, não só o Bradesco, a polícia tinha que prender o cara que fez isso. Como que ele vai fazer? É fácil. Porque tem como eu rastrear. Tudo que é feito digitalmente é rastreável. E eu sei de onde veio, inclusive geograficamente. Se eu quiser prender. Se eu quiser ir atrás. É assim, a coisa que acontece no mundo físico é mais difícil, mas no mundo digital é totalmente rastreável. Então, esse avanço da tecnologia não fez piorar a coisa para a segurança, só fez melhorar, porque o bandido deixa mais rastro. Bom, enfim. O que eu acho é isso, a gente não vai continuar a lidar com esse problema, porque a gente não resolve o problema da segurança pública, a gente gerencia, usando a mesma ferramenta, o mesmo mindset que a gente usava no século passado. Isso é ineficaz. Isso não vai dar certo. Polícia, as forças de segurança têm que ter outra cabeça. Não faz sentido, eu tenho um sobrinho que está na Academia Militar de Agulhas Negras. Eu falei para ele, olha, cara, desculpa eu te falar isso, o que você está aprendendo lá é inútil. É fazer uma guerra do século XX, que não vai acontecer mais. Não vai ter guerra como a gente viu na Segunda Guerra. Tropa de exército, logística para caminhão, para não sei o quê, isso acabou, gente. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, mas acabou tudo pela tecnologia. Era satélite, bomba, agora drone, agora... Então, assim, é outra lógica, é outra cabeça, é outra maneira de lidar com o problema e, enfim, se tiver um tempinho ainda, a gente pode fazer perguntas, mas era isso que eu queria falar. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter feito esse projeto e que eu admiro muito o trabalho, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil dos estados. Vocês lidam com uma situação totalmente adversa, vocês são cobrados, é injusto a cobrança que a sociedade faz, porque vocês não têm os meios e nem a vontade política por trás para fazer bem o trabalho de vocês. E, apesar disso, vocês fazem, colocando a própria vida em risco, né? As pessoas esquecem um pouco disso também. Às vezes, desnecessariamente, mas porque está seguindo ordem de alguém que ainda não entendeu o mundo que a gente está vivendo. E que a maneira de combater o crime não é com mais violência, é com mais inteligência. Obrigado. Professor, selecionamos uma pergunta aqui dos nossos participantes. No que tange a inteligência artificial como vantagem para a segurança pública, em contrapartida com como todo ambiente complexo, temos algumas desvantagens. Na opinião do senhor, como poderíamos adequar os dados à privacidade das pessoas frente à LGPD, por exemplo? O senhor teria alguma sugestão ou se pudesse compartilhar sua opinião com tal situação? Essa história da LGPD, assim, o exemplo que eu dei aqui, o professor lá da COP não sabe de quem era o celular. Continua anônimo. Mas o juiz que autorizou o Ministério Público a acessar esses dados e o Ministério Público podem saber quem é o cara. A tecnologia pode dizer, olha, esse aparelho aqui se conecta com esse outro, com esse outro, com esse outro, mesmo que eu não saiba ninguém, o nome de ninguém. Então, assim, é possível respeitar a LGPD e fazer o trabalho de investigação. E só ter acesso, digamos assim, ao nome da pessoa, né, com autorização judicial, né, que é o que a lei diz. Então, eu não vejo como um empecilho, não. É claro, assim, eu vou falar francamente, porque vocês sabem melhor do que eu, quem trabalha na área de segurança pública, né? É óbvio que se autorização policial demora, e você
faz o que tem que ser feito e depois justifica. Né? É possível também. É o limite ali da lei, digamos assim. Mas, em resumo, assim, você pode seguir estritamente e, mesmo assim, respeitar a privacidade, a anonimidade, essas coisas todas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, desde que eu fiz esse doutorado lá na França, que mexo com inteligência artificial, eu entendi o seguinte: acabou a nossa privacidade. Há 20 anos atrás, se você perguntasse assim, gente, posso colocar a câmera na rua para filmar os carros, os pedestres? Não, que absurdo! Isso é uma invasão de privacidade, isso é não sei o quê, o cidadão tem o direito de ficar anônimo. Vocês conhecem alguém que é contra botar câmera na rua hoje? 20 anos depois? Por favor, bote aqui. Vão pedir para o condomínio botar uma câmera na frente do prédio. Então, assim, o que a gente não tolerava há 20 anos atrás, hoje é uma reivindicação na sociedade, sabe? De ter câmera, de ter controle, de ter... Então, assim, isso muda com o tempo, né? Essa noção de privacidade. Agora, eu acho que isso tem que ser respeitado. Assim, na minha casa eu faço o que eu quero, desde que isso não incomode o vizinho. Né? Eu não posso botar um som na altura que eu quero porque eu estou em casa. Não pode. Porque eu estou ferindo o direito do meu vizinho de dormir. Eu acho que as leis que a gente tem dão conta disso. Eu não acho necessário criar novas leis, não. Eu só acho que falta vontade política, eu vou insistir. Eu não acredito em nenhum político, nenhum. Me desculpem a franqueza, a rude franqueza. Eu não acredito em nenhum. Eu acho que esse é o drama do Brasil. Assim. Eu não vislumbro, num horizonte de curto prazo, uma transformação real, seja nessa área, seja na educação, seja na saúde pública, porque eu acho que tem uma estrutura que controla o país, independente de quem seja o presidente ou o governador. E eu não vi ninguém até hoje com a disposição de fato de quebrar isso. Essa estrutura. Bom, enfim, é a minha opinião, mas não queria ser pessimista, mas eu não vejo no curto prazo vontade política para isso, não. Mas não acho que é um problema de LGPD, eu acho que dá para garantir a anonimidade e tal, a privacidade e usar a tecnologia.